Bom, dando continuidade, né, à nossa aula de fila, bora passar para o nosso método de printar, né? Até porque a gente tem que ver como é que está sendo executado tudo o que eu expliquei para vocês sobre o método adicionar, certo? Então vamos limpar aqui a tela, né? E a gente também, durante a nossa aula síncrona, implementamos o nosso método printar. Bom, o nosso método printar é esse daqui que vocês estão vendo, da linha 21 à linha 32, certo? Como é que eu pensei na questão do nosso método printar? O nosso método printar, ele tem duas situações aí. A primeira situação, né, a gente não quer criar novos nodos, a gente não quer, né, adicionar novos nodos. Então, a gente não tem a situação da criação do objeto, né, a criação do objeto vazio. Mas a gente tem a situação de se a gente quiser printar uma fila vazia, né? Caso a gente queira printar uma fila vazia, a gente tem que primeiro fazer a verificação, né, se a nossa fila está vazia. Essa verificação, como vocês podem ver, o nosso if, ele é muito semelhante ao nosso if, né, do nosso método adicionar. Ele só muda o interior dele, né, que no caso é o sistema outprint vai mostrar um aviso que a fila está vazia e finalizar a execução no método na nossa linha 24 com a palavra return, certo? Então, a primeira situação é verificar se a fila ah, se a fila está vazia, certo? A segunda situação é quando a fila não estiver vazia, né? Quando a fila não estiver vazia, o que a gente tem que fazer? Primeiro que a gente, dentro da nossa fila, na nossa memória RAM, ó, a gente tem lá a nossa fila, né, na nossa memória RAM, aonde essa fila ela vai ter os nossos elementos bem aqui e tal. Pode ter diversos elementos aí, N elementos no caso, né? E a gente tem o primeiro e o último aí, né? Deixa eu só inverter a questão do primeiro e último, porque senão eu vou ter que fazer as linhas cruzadas. Então, o primeiro é para cá e o último é para cá, certo? Primeiro, o último, os elementos eles se apontam, né? Bem aqui. E a gente não tem como fazer digamos assim, a gente não tem como acessar esses elementos que estão no meio da nossa fila, né? O computador, como eu falei, ele não tem olhos para saber quantos elementos a gente vai ter no meio da nossa fila. A gente tem apenas o último e o primeiro que a gente pode acessar aí, né? E como cada elemento ele aponta para o próximo dele, a gente só pode começar pelo último. Se a gente começar pelo primeiro, a gente não consegue fazer um backtrack, né? Na verdade, a gente não consegue fazer o caminho inverso, porque o nosso nodo, como eu falei para vocês, o nosso nodo ele guarda um valor numérico e ele guarda sempre o próximo dele. Ele não guarda o anterior a ele, né? Ele não guarda isso daqui. Então, isso daqui não existe. Se a gente estiver bem aqui nesse nodo, a gente não consegue ir para o caminho inverso. A gente só consegue seguir esse caminho aqui porque a gente sabe que o nodo ele aponta para o próximo. Então, começando pelo último bem aqui, ó, a gente consegue perguntar quem é o próximo dele, consequentemente perguntar quem é o outro próximo dele, consequentemente perguntar quem é o outro próximo dele, até chegar no primeiro elemento, aonde aquele primeiro elemento ele vai ter um próximo que vai apontar para quem? Para nulo, né? Quando a gente vê que esse próximo desse determinado nodo bem aqui apontar para nulo, sabemos que chegamos no primeiro nodo, ou seja, sabemos que percorremos a fila do último até o primeiro, né? E assim, como a gente vai percorrendo cada elemento, começando pelo último, claro, como eu acabei de explicar, a gente vai printando os valores, né, dentro do nosso console aí, da nossa IDE, né? E assim a gente vai poder analisar cada elemento que o nosso programa for passando, né? Então, lembre-se, o computador ele não tem olho para saber quantos tem entre o primeiro e o último, né? A gente tem que sempre varrer a nossa fila, começando pelo último até chegar no primeiro, né? Então, fazer a varredura da fila, né? Então, são esses dois principais elementos que eu pensei quando a gente for implementar o método printar.
Primeiro verificar se a fila está vazia. Caso não esteja vazia, a gente faz a varredura da nossa fila, né? E essa varredura, como a gente não tem ideia de quantos elementos tem na nossa fila, a gente tem que usar o quê? Um laço, né, de repetição. Essa varredura vai ser feita por laço de repetição aí. Esse laço de repetição, como a gente não tem noção do tamanho, por exemplo, eu acho que vocês devem ter visto que o for, né, ele recebe um valor inteiro aqui, por exemplo, e esse valor inteiro ele vai até determinado elemento, né, mais ou menos nesse formato bem aqui, que é o for clássico, né, de vocês, que eu acho que vocês devem ter visto nas aulas de programação básica, de técnicas de programação. Mas, como a gente não tem noção do limite da nossa fila, a gente não pode utilizar esse for, né? Então, eu pensei em utilizar um laço que vocês também conhecem, chamado faça enquanto, ou também um laço em inglês conhecido como do while, né? Que traduzindo é o faça enquanto, certo? Então, esse do while, o que eu estou fazendo? Eu estou criando na linha 27, bem aqui, uma variável chamada nodo atual, né? Nodo atual, aonde ele vai começar pelo último da nossa fila, né? Lembrando que a nossa fila ela está da seguinte maneira aqui, ó. Eu vou desenhar para vocês como a gente deixou a nossa fila na aula passada. A nossa fila tem apenas três elementos, né? Bem aqui a nossa fila, aonde tinha o elemento 4, que apontava para o elemento 3, que apontava para o elemento 2, que apontava para nulo, certo? Aonde o 2 é o primeiro e o último é o 4, certo? Bom, então o nosso nodo atual ele começa pelo último, que no caso é o nosso nodo 4 aí. Tudo bem? Na linha 27. Aí, na linha 28, eu dou início ao nosso laço de repetição do while, né? Onde ele termina na linha 31, certo? Então, na linha 29, eu estou fazendo o quê? System out print, nodo atual, valor mais uma setinha, né? Essa setinha foi apenas para fins estéticos, né? Mas o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o nosso nodo atual, né? E o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a parte do valor desse nodo atual, né? Ou seja, o 4, e ele vai printar o que no console? Vai printar o 4 e vai printar uma setinha bem aqui, indicando que o 4 ele vai, depois do 4 ele vai para algum elemento, né? Mas até agora não temos esse elemento. Na linha 30, bem aqui, ó, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que esse nodo atual ele vai apontar para quem agora? Ele vai apontar para ele mesmo, ponto próximo, né? Ou seja, quem é o ponto próximo desse 4? Quem é que está bem aqui, né? Se vocês forem ver bem aqui na fila, o próximo do 4, esse elemento que está bem aqui, ó, ele é quem? Ele é o 3, né? Então, o nodo atual ele vai passar a ser quem? Ele vai passar a ser o próximo do nosso nodo 4. E no caso, o próximo do nosso nodo 4 é o nodo 3, né? Que guarda o elemento 3. E eu chego no meu while, enquanto o nodo atual for diferente de nulo. Ou seja, o nosso nodo atual ele virou o nodo que está 3. Esse 3 é nulo? Não, né? Esse 3 ele existe, ele está bem aqui, ele existe na nossa memória RAM do nosso computador, né? E ele não é nulo. Então, continua sendo feito o nosso laço de repetição. Então, vamos voltar para a linha 29. Na linha 29, eu estou printando o valor do meu nodo atual, ou seja, quem é o nodo atual agora é o 3, e eu estou printando mais uma setinha bem aqui, né? Essa setinha é só para fins estéticos mesmo, dizendo que o 3 vai apontar para algum elemento que ainda não está aqui. E eu estou na linha 30 fazendo o mesmo procedimento. O nodo atual vai passar a ser ele mesmo, ponto próximo. Ou seja, vai passar a ser ele mesmo, né? Só que eu estou acessando quem? Essa parte bem aqui. É o próximo do meu nodo atual. Se eu for voltar aqui na fila, né? Quem vai ser o próximo do meu nodo atual?
O próximo que está bem aqui, se vocês forem ver, é o nodo 2, né? Esse nodo 2, ou seja, ao invés de no meu nodo atual ser agora o 3, ele vai passar a ser o 2, né? Tudo bem? E aí eu chego na linha 31, que no caso é o enquanto o nodo atual for diferente de nulo. Agora, o nodo atual ele é diferente de nulo? Sim, continua sendo diferente de nulo, né? Agora ele é o nodo que guarda o valor 2 aí. Então, continua o laço de repetição. Voltando aqui na linha 29, o que eu estou fazendo? Eu estou acessando a parte numérica no meu objeto nodo, estou printando ela e estou printando uma setinha que vai para algum elemento bem aqui, né? Na linha 30, eu estou dizendo que o meu nodo atual vai ser ele mesmo, ponto próximo, ou seja, estou acessando essa parte bem aqui. Se vocês forem bem aqui na nossa fila, para quem esse elemento que guarda o valor 2 está apontando? Ele está apontando para nulo, certo? Então, o meu nó atual que antes era 2 vai passar a ser nulo. Tudo bem? Chegando na linha 31, eu pergunto a vocês, o nó atual ele é diferente de nulo? Ó, olha para cá. O nó atual ele é diferente de nulo? Não, né? O meu nó atual ele é nulo. Então, o que acontece? Esse laço de repetição ele não vai mais ser executado, porque o meu nó atual é nulo, ele não é diferente de nulo, e finaliza o nosso método printar. Se eu se eu executar o nosso programa agora, ele vai printar esses valores, 4, 3 e 2, né? Bora fazer o teste bem aqui. Deixa eu apagar esse printar que eu tinha feito antes durante a aula, só para ilustrar alguns problemas que os alunos perguntaram, algumas dúvidas, né? E a gente executa dessa maneira aqui, ó. Adicionamos o 2, o 3 e o 4, né, como foi explicado na aula passada, e executamos o nosso método printar aqui da nossa fila, né? Se eu executar bem aqui, ó, vocês vão ver que ele vai mostrar para vocês 4, 3 e 2, como foi mostrado bem aqui, né? Como foi explicado a nossa implementação do nosso método print, né? Tudo bem, então esse é o nosso método printar, certo? Na próxima aula, como já tem 12 minutos de aula, né? Não vai dar tempo de explicar o método remover de maneira que a gente pegue pouco tempo da nossa aula, então vou deixar para a terceira aula, certo? Então, esses são é uma explicação, né, assíncrona. Eu acho que vocês podem pausar, né, podem verificar novamente a questão da execução do código e qualquer dúvida, por favor, me comunique, certo? Então, na próxima aula vamos ver o método remover da nossa fila. Obrigado.